começando mais um Money Cash, onde o assunto é sempre grana, money, bufunfa e muito empreendedorismo e só com convidados de peso. E claro que não seria diferente hoje, porque essa mulher, ela foi no Shark Tank Brasil, virou minha sócia, já passou pelo Money Cash e voltou aqui para contar que ela não para de acelerar. Seja muito bem-vinda, Isa. Muito bom te receber aqui. Ei, Carol, o prazer é meu em estar aqui, tendo a oportunidade de falar mais um pouquinho com você nesse programa e contar aí um pouquinho da nossa trajetória, né? Agora que você é a nossa sócia na Facilitoy e tudo que a gente teve aí de mudanças e melhorias desde que eu fui pro Shark. Bom, Isa, a gente tem que relembrar aqui que esse episódio foi muito incrível. Depois da produção, coloca aí, né, uns trechos desse episódio, porque olha... Eu até briguei com o Semenzato por causa de você, Isa. Ele ficou de bode comigo uns 2 dias, entendeu? Foi uma disputa boa ali. Ainda bem que você me escolheu, porque senão eu ia ficar brava, viu? Sim, não, é aquilo que eu te falei, né? Na verdade, eu fui super certa de que, tendo a oportunidade, eu ia fechar com o Semenzato. Mas aí, gente, a Carol, ela tem ali alguma coisa que conecta demais, não sei explicar. E aí, quando eu saí de lá, todo mundo... E aí, Isabel, fechou com o Semenzato? Não, fechei com a Carol. Por quê? Porque eu gostei dela, gente. Gostei. E olha, não me arrependi, realmente. Acho que a gente tem uma trajetória de muita troca, de muito aprendizado. Ter me tornado sua sócia foi muito engrandecedor para mim. E a prova disso são os resultados que a gente está tendo hoje com a Facilitoy. É verdade. E é tão interessante, né, que quando eu vi ali teu pitch, eu vi muito brilho no olhar. É um mercado de franquias e daí automaticamente todo mundo vai, o Semenzato vai me agregar muito nisso e tudo mais. Mas tem que lembrar que tem outras coisas que a gente pode agregar também, que é você trazer outros produtos, outros serviços, fazer conexões, etc. Então, ou seja, o mercado de franquias ele é maravilhoso, mas que ele também precisa ser engrandecedor pro franqueado, pra franqueada, que é o que você mais faz, né? Então eu queria que você contasse um pouco como está essa experiência com as franqueadas, de lá pra cá, quantas franqueadas, quantas histórias você já tem. E, inclusive, né, a gente tá gravando aqui, pessoal, no prédio da Dinastia, um prédio criado especialmente para acelerar os negócios que eu investi no Shark Tank. E a Isa veio para São Paulo porque ela tem uma missão aqui muito importante, que é a BF, que você participa e que você tem a oportunidade de mostrar essa oportunidade de negócio mesmo para outras pessoas empreenderem junto com você, né? Sim, com certeza. Esse ano eu tô tendo a oportunidade de ir para a BF, apresentando a Carol como sócia. Você sabe, Carol, como a BF é uma feira em que as pessoas elas já estão nesse mundo empreendedor. Então, o Shark Tank, a figura da Carol são celebridades para esse público que frequenta a feira. Então, a gente está aí com uma expectativa muito grande de que a gente tenha um resultado muito positivo do público de aceitação aí da nossa marca. E é realmente uma trajetória longa, né, Carol? Você vê, quando eu fui pro programa, eu tinha 16 cidades da Facilitoy. A gente tinha, eu acho que 13 franqueadas em 16 cidades. A gente está com 48 franqueadas em 102 cidades. Meu Deus do céu, ela tá dominando o Brasil! Sim, essa é a expectativa. E 102 nesse momento que estamos gravando o vídeo, porque quando vocês assistirem já aumentou. Sim. Assim esperamos, né? Não, eu não tenho a menor dúvida de que daqui até lá a gente aumenta com certeza. E é legal, assim, ver o que a gente está construindo, né? Realmente, assim, a gente, quando eu fui no Shark ainda era um negócio muito pequeno e as coisas foram caminhando, foram progredindo. Eu amo trabalhar com empreendedorismo materno e o que é legal, gente, a Carol me trouxe uma vivência muito grande acho que assim, Carol, 2 coisas que eu aprendi com você que não tem nada a ver com franquia, mas que tem tudo a ver com franquia: networking e quando a gente fala de ecossistema. Eu percebo de uma maneira muito clara a sua intenção, né? Desde a nossa primeira reunião, Isabel, como é que a gente pode agregar para o seu negócio? O que a gente pode trazer para complementar o seu negócio? O braço da educação sempre sendo uma prioridade. Gente, para a Carol, não existe empresa sem educação. Ela não investe em negócio que não tem educação. Isso para ela é um princípio, é um valor muito forte. E são questões que a Carol me trouxe que foram fundamentais, porque foi por ela estar ali martelando, né, Isabel? Que outros braços a gente pode fazer para a empresa, o que a gente pode fazer para esse negócio crescer e ela agregar valor, tanto para a mãe como para a sua franqueada. E foi a partir daí que a gente veio caminhando e a gente está agora lançando aí a nossa segunda franquia, que vai ser a Facilitrip, né? Não, e agora você já deu um pouco de spoiler aqui, vai ter que desenrolar, né? Porque assim, essa mulher, gente, é uma máquina. E assim, e esse é um ponto bem importante, Isa. Quando você foi lá, a primeira coisa que eu observei era muito a sua habilidade de entregar, né? De falar de uma forma prática, direta e tudo mais. Imagina eu que convivo no mercado financeiro há 18 anos, né, gente? Eu adoro praticidade, a gente gosta de números, a gente gosta de resultado, a gente gosta de... Vai direto ao ponto, para de me enrolar. Então assim, é legal você ter um storytelling, você contar uma
história. Mas quando você conta a história demais, você já percebe que a pessoa tá te enrolando. E você tem zero disso. Você vai direto sempre ao ponto. Isso me chamou muita atenção. E eu não tinha dúvida que a Facilitoy ia ser nossa primeira empresa. Então, ou seja, que a gente ia criar um grande ecossistema, então estamos indo e construindo isso agora. Conta o que foi essa ideia e da onde que surgiu a Facilitrip? Então, a gente começou, você veio martelando essa questão do ecossistema e eu comecei a pensar muito assim, que duas coisas, né? Acho que a primeira, o que eu poderia trazer para agregar mais para o meu produto e que tipo de ameaças e de oportunidades eu via no mercado em relação ao produto que eu tinha, ao know-how que eu tinha da minha empresa. E começou a se tornar muito forte a necessidade de realmente ampliar o ecossistema, de entender, vendo como você age com outros negócios, vendo como você age com os seus negócios, o que eu podia fazer para que a Facilitoy, mesmo sendo um negócio absurdamente menor do que o seu ecossistema, o que a gente poderia fazer para ampliar. E a gente começou a identificar que tinha uma quantidade muito grande de mães que procuravam a gente porque iam viajar e ficavam desesperadas, fazia reserva no Airbnb e aí de repente descobria que não tinha berço. O bebê pequeno não sabe dar banho no chuveiro e não tinha uma banheira para poder dar banho no bebê. Descobria que ia viajar de carro e o carrinho não cabia dentro do carro. Ou cabia o carrinho ou cabiam as malas, as duas coisas não cabiam. Ou ia viajar de avião e queria um carrinho que coubesse dentro, porque é muito chato, você tem que faturar o carrinho lá na entrada e depois esperar. Muitas vezes o carrinho danifica, porque eles não têm cuidado quando vai para o bagageiro lá de baixo. E a gente começou a identificar uma oportunidade. A gente lançou um MVP, né, um mínimo produto viável ali em novembro. Isso tudo já te passando, compartilhando com você dando ali os insights. E a gente percebeu um enorme potencial de mercado. Até porque esse segmento de aluguel de itens de viagem, a gente não tem concorrência hoje no Brasil. E aí a gente veio se estruturando de uma maneira tímida para que a gente tivesse certeza da melhor formatação para o produto. E aí a gente agora vai fazer aí o lançamento oficial da franquia da Facilitrip, que vai ser o nosso segundo modelo de negócio, também com esse foco no empreendedorismo materno, em criar oportunidades para essas mães, para que elas possam realmente aí conquistar a liberdade financeira delas, oferecendo um produto que agrega muito valor para outras mães. Nossa, sensacional. E assim, vamos até retomar aqui, Isa, o que a Facilitoy, né, ela acaba agregando. Porque eu lembro perfeitamente de você ter falado que as crianças, né, que até 3 anos, elas enjoavam com 30 e poucos dias, é isso? Não, até 3 anos Facilitói. As crianças enjoam, ponto. Todas elas enjoam. Crianças. Sim, elas enjoam, né? O estudo de uma universidade da Inglaterra, ele identificou, eles fizeram uma pesquisa, um levantamento de quanto tempo, em média, uma criança se interessava por um brinquedo. E eles chegaram à conclusão de que entre o brinquedo que a criança mais gostava e aquele brinquedo que ela olhava e ela nem tinha interesse, ela ficava, em média, 36 dias interessada pelo brinquedo. E aí você imagina... Ou seja, você fica acumulando em casa um monte de brinquedo. Sim, que você pagou uma fortuna, parcelou em 12 vezes no cartão, porque não tem o domínio completo da parte financeira que a Carol ensina, né, Carol? Que eu aposto que a Carol não vai ensinar pra ninguém pra fazer tudo com um monte de dívida no cartão de crédito. Pelo amor de Deus, parem de parcelar. Mas o pessoal vai lá, parcela em 12 meses, no primeiro mês a criança cansa e passa 11 meses pagando olhando a parcela. Olhando pra cara do brinquedo ainda. Não, só olhando pra cara tá tranquilo. O problema é quando você tropeça no brinquedo, né? Ainda se machucou com o brinquedo. Quando você não consegue guardar o brinquedo e ele se transforma tipo um acessório na sua sala. Porque sim, invariavelmente nasce uma mãe, nasce uma sala bagunçada, né? Um bebê, invariavelmente a gente fica ali com aquele monte de bagunça. E quando a gente pensa no aluguel, assim, tem diversas vertentes, né? Tem essa vertente de que realmente a criança se interessa muito pouco tempo pelo brinquedo. Tem a questão de que quando a gente fala aí de um brinquedo super caro, não tem lógica financeira da gente estar pagando uma fortuna nesse brinquedo que a gente pode estar realmente ficando com ele pelo tempo certo. E tem uma questão da acessibilidade, porque a partir do momento em que a gente cobra até 90% menos num brinquedo, a gente está permitindo, eu gosto de falar do efeito Virgínia, né? A Virgínia tem aí, agora vai ter o terceiro. E, gente, pensa numa mulher, ela é ótima pra Facilitói, porque ela tem todos os brinquedos. E aí a minha equipe de marketing só vai mandando, olha, Isabel, olha ali a filha dela com carrinho elétrico. Aí vai lá e dá o print, e é isso, né? As pessoas, elas vêm, elas têm vontade de oferecer aquilo pros filhos delas, mas muitas vezes elas não têm condição financeira. E com a Facilitói, elas conseguem oferecer de uma maneira econômica e inteligente. Porque realmente a gente dá o acesso a todos da possibilidade de ter os melhores brinquedos e não um brinquedo que cabe no orçamento. Nossa, maravilhoso, né? E daí veio a ideia da Facilitrip pensando, porque você já tem os brinquedos, ou seja, você já tem ali os acessórios, como que você pode ter mais ainda serviços dentro de um ecossistema. Agora, pergunta que não quer calar, qual é
a franqueada, o franqueado perfeito para a Facilitoy, para a Facilitrip? Uma pessoa que está acompanhando aí, que quer empreender, o que ela precisa ter para que ela seja bem-sucedida dentro desse empreendimento? A gente trabalha muito com empreendedorismo materno. Então, hoje, principalmente na Facilitoy, o meu foco são mães ali de crianças pequenas que querem ter essa liberdade financeira sem precisar abrir mão de estar perto de casa. Mas assim, Carol, porque elas não precisam sair de casa. Elas Não, só podem pra fazer montar uma entrega. estrutura Isso. em casa. Podem. E elas podem ter a flexibilidade, estar levando o filho no médico e respondendo mensagem no WhatsApp, fazendo o processo de vendas por ali. Só que, o que eu falo muito, assim, eu não vendo conto de fadas. Então eu não tô aqui pra... E eu tenho certeza que nisso a gente tem valores muito próximos. Eu não tô aqui pra dizer pra você que você vai ficar rica sem fazer nada. Exato, né? tem que trabalhar, gente. Tem que trabalhar. Sim, trabalha 1 hora por dia e o dinheiro vai cair do céu e... Não vai, não vai. Então, você, mãe, que tem esse sonho, que não sabe nem por onde começar, mas que é uma apaixonada pelo mundo infantil, porque quando a gente se torna mãe, a gente se envolve profundamente, a gente descobre realmente uma nova realidade. Então a gente busca essas mães que têm esse desejo de empreender, elas não precisam ter experiência. As minhas franqueadas que têm melhor resultado, Carol, não são as que têm mais bagagem, são as que têm mais raça. São aquelas que não têm plano B. Elas adquirem a franquia da Facilitrip e elas entram de corpo e alma. E elas se dedicam. E não é sobre abrir mão, é sobre ter foco. Porque se tem uma coisa que a mulher tem muita habilidade, é de dar desculpa, né? De falar, não deu. Hoje não deu tempo de fazer exercício, não deu tempo de fazer o processo de venda da maneira certa, de resgatar os meus leads que estão ali esquecidos. As desculpas são muito grandes. Então, assim, a gente faz todo um trabalho de trazer essa clareza para elas de autorresponsabilidade, de entender o que elas precisam fazer e de mostrar de uma maneira muito simples que o nosso negócio tem um risco muito baixo, porque pelo fato de ser home-based, ela não precisa pagar o aluguel de um espaço, ter funcionários, ter que se preocupar em abrir e fechar num horário determinado. Mas essa flexibilidade, ela tem um preço. Essa flexibilidade, ela precisa ser paga com determinação, com foco. No momento em que ela está ali trabalhando, ela tem que estar com dedicação full ao que ela está fazendo. Para quê? Para que ela consiga realmente focar e fazer o negócio alavancar. Não, perfeito. E vamos falar aqui em números também, né? Quanto tempo uma mãe, ela consegue ter o resultado, tanto na Facilitoy quanto na Facilitrip? Bom, vamos lá. Hoje a Facilitrip, a gente ainda está com lista de espera, a gente ainda não iniciou, então ainda não tem esses números, mas na Facilitoy a gente trabalha a nossa DRE de uma maneira muito cautelosa. Então, quando a franqueada ela vem para adquirir o nosso negócio, eu não estou ali, Carol, para poder mostrar o resultado da minha franqueada ou das minhas franqueadas que melhor performaram. Eu mostro para ela, até para não frustrar, porque a gente sabe que muitas vezes essa mãe vem fragilizada, vem com uma autoestima baixa, não tem uma bagagem. Então, assim, a gente mostra para ela um cenário absurdamente possível, aonde com mais ou menos 12 meses ela consegue alcançar o payback dela. E isso, a gente falando ali de um payback de 12 meses, com uma rentabilidade em torno de 40% e um crescimento muito gradual. Eu tenho franqueada hoje que no primeiro mês bateu um faturamento maior do que a minha DRE com 12 meses, com a perspectiva de 12 meses. Ou seja, a garra ali fez toda a diferença. Toda. O foco, a garra, o entender o que precisa ser feito, sabe? Eu falo muito sobre você ter uma meta e você pegar essa meta mensal e você colocar essa meta por dia e você saber, eu preciso fazer 3 locações, são 3 locações por dia. Com 3 locações por dia, você consegue no primeiro mês ter uma excelente rentabilidade. Então, assim, é acordar todos os dias e falar, eu vou vender nem que seja pro meu parente, mas eu vou fazer 3 locações hoje, eu não tenho plano B. E assim as coisas vão caminhando. E aí, assim, essa semana mesmo, a minha franqueada inaugurou semana passada, ela mandou um vídeo de sorriso, falando, gente, eu tenho um problema. Aí fez um vídeo, o estoque dela vazio, não tinha nada. Que máximo! Ela falando, eu não tenho mais como ganhar dinheiro, porque eu não tenho mais brinquedos, preciso comprar. Preciso comprar novos brinquedos. E isso é muito gratificante, sabe? Com certeza, porque você... fica muito motivada, né? Sim. Entende que aquilo realmente dá resultado, que é só trabalhar de uma maneira correta, que é o maior desafio, inclusive, do ser humano, né? Sim. Ele sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Então, assim, quantas pessoas, elas buscam um modelo de franquia, mas daí querem mudar a metodologia, ou quer mudar o processo, e daí acabam ou não executando as tarefas da maneira correta. Isso eu vejo também dentro da Atom. A galera compra o curso, mas não executa. Então, ou seja, não vai adiantar nada. Você tá me pagando pra quê, então? Sim. Né? Então, executar, realmente focar no processo. Eu gosto muito de uma fala de um colaborador nosso dentro da Atom, que ele fala assim, que ele não gosta de bater a meta, ele gosta de espancar a meta. Ou seja, vai detonar a meta, que é a melhor coisa mesmo, porque isso te motiva, isso motiva as pessoas ao seu redor, isso inspira outras pessoas. Mas eu acho muito legal, Isa, principalmente porque você olhou uma necessidade,
você viu em, né, uma realidade sua, inclusive, né, quando você se tornou mãe. Então, ou seja, peraí, vamos focar nessas mães, peraí, elas têm a oportunidade de ficar em casa, sem ser só com as coisas, por exemplo, de marketing digital, ou virar um outro profissional ali que né, hoje num formato à distância. Mas não, você formou uma coisa que, poxa, ela já conversa com um monte de mãe mesmo. Porque toda mãe também entra numa comunidade de mãe. Sim. Fato, né? Sim, nasce uma mãe, nasce um desespero para buscar pessoas que compartilhem a mesma dor que aquela mãe, né? Não, adorei. Nasce uma mãe, nasce um desespero, tem que ser a frase oficial desse podcast. E é uma realidade, Sim. né? Porque todo mundo quer trocar, quer saber o que tá acontecendo. E assim, eu vejo pelas minhas amigas, assim, o desespero mesmo de fazer parte de tudo que é tipo de grupo pra saber, olha, o que vocês estão fazendo? Putz, minha criança não tá dormindo, etc, né? Então, Sim. acho que isso é muito legal. E essa troca é muito legal, porque eu também costumo dizer, né, Isa, que a mulher, ela dá aula sobre influência. Então, o que hoje a gente vive nas redes sociais sobre ser influenciadora, a mulher sempre fez. Você acha um negócio bom, você já manda pras amigas, você manda o telefone do vendedor e você já negociou até o desconto com o vendedor. Isso Sim. já é uma habilidade da mulher. E a mesma coisa em relação às mães. Putz, se você tem... alguém fala que tá grávida, você já fala, olha, tem isso, tem aquilo, faz isso, faz aquilo. Já manda todos os contatos, né? E é o que eu falo, o produto que a gente tem na Facilitoy, os tipos de brinquedo que a gente trabalha, são brinquedos que verdadeiramente, eles trazem muita solução para as mães. Quando a gente pensa em uma mãe de puerpério, né, o bebê acabou de nascer, ela tá lá com aquele coque, que quando não tem filho chama coque da produtividade, né? Uhum. E aí depois que tem filho é o coque da maternidade, né? Aquele coque de quem não lavou o cabelo, desesperada que não consegue nem ir ao banheiro porque o bebê não sai do colo. E aí a gente aluga, por exemplo, uma cadeirinha Mamaru. E essa mãe começa a conseguir ir ao banheiro porque a cadeirinha Mamaru imita o movimento da mãe de ninar o bebê, e o bebê consegue ficar ali e dar a ela 5 minutos para que ela consiga respirar. Isso não tem preço, Carol. Então, assim, a gente está oferecendo para a mãe uma solução que verdadeiramente vai ajudar ela. Quando a gente aluga um carrinho elétrico para um bebê, eu não sei se você sabe, né? Mas assim, existe uma meta oculta entre todas as mães que é: o meu filho vai estar andando na festa de aniversário de 1 ano. Você já sentiu isso? Não, eu escutei isso porque eu tenho uma filhada e daí todo mundo perguntando se ela já estava andando, porque estava perto da festinha de 1 ano. Falei, gente, mas que noia é essa? Daí me contaram sobre isso. Mas é uma noia oculta e ela vive na cabeça das mães. E elas não falam, principalmente se o bebê ainda não tá andando, elas dizem que não, que nada a ver, mas mentira. Em casa tá lá todo mundo desesperado, porque existe uma cobrança, né? Um negócio que não tem nada a ver, mas principalmente em primeira viagem, as mães se cobram muito. E aí você imagina aquele bebê que às vezes é um bebê prematuro, que realmente ele não alcançou o marco para conseguir estar andando com 12 meses. E a mãe consegue alugar um carrinho elétrico e o bebê não entra andando, mas ele entra sentadinho no carrinho elétrico, no controle remoto, sozinho na festa. Isso não tem preço. Que legal. Sabe? É você dar pra mãe a possibilidade de que ela sinta o mesmo prazer que ela sentiria em ver o filho dela correndo no dia do aniversário de 1 ano, só que de uma outra forma. Sim. E são esses momentos, são essas experiências, esse conforto. Entra já com glamour, entra já no carrão. Não, gente, é o já máximo. chega assim causando. Já em casamento. Ai, máximo! Sim, sim. A gente aluga demais os nossos carrinhos para casamento, a gente tem a linha de Nossa, festa. é uma ótima solução, né? Porque toda vez que você coloca uma criança pequena para levar as alianças... Ela vai para qualquer lugar, menos pro altar. o altar. Eu tenho que confessar aqui que eu já fui madrinha 13 vezes. O meu desespero foi 13 vezes, porque todo mundo vai colocar uma criança pequena junto ali. E daí ninguém consegue controlar para onde vai a criança. Não, e ela é de lei, ela vai pra qualquer lugar, ela só não vai reto. E você treina, assim, você faz 15 vezes, né, o ensaio com a criança e a ela mãe vai. sempre tá no altar, porque daí as pessoas são inteligentes a ponto de colocar a madrinha, o padrinho, é sempre alguém, né? Aí fica ela chamando, aí fica assim, né? chamando. O carrinho é uma ótima solução, adorei. Sim, aí a criança vai feliz, porque ela E tá você não vai comprar um distraída. carrinho pra um dia só, né? Então você aluga um Não. carrinho, maravilhoso. Não, você vai comprar, você vai levar o carrinho, Pelo você amor vai de estar... Deus. Não tem lógica. E aí você aluga, ele realmente traz ali uma solução muito prática, principalmente pros pequenininhos, né? Quando a gente fala ali de até 2 aninhos, é muito difícil você explicar pra criança. A não ser que ela tenha várias daminhas grandes que pega a criança pela mão e leva arrastada, levando, né? Mas senão acaba sendo realmente uma solução. E é isso. E aí quando a minha franqueada tem essa percepção do quanto a gente adiciona, é muito fácil de você oferecer. Sim. Porque realmente você está oferecendo... É que nem quando você oferece seus produtos, né, da área financeira. Você sabe, você acredita que aquilo faz diferença porque aquilo mudou a sua vida. Então, assim, é muito gratificante poder passar para outras pessoas algo que fez muito sentido para você e que realmente você pode transformar muitas vidas através do seu produto, né? Agora,
Falando em transformar vidas, conta das suas franqueadas, como que elas estão, conta algumas histórias aí pra gente. Teve algum case aí dessas franqueadas ao longo desse tempo? Ah, gente, vários, assim, vira e mexe. 112 cidades, ela vai lembrar de todo mundo, gente, então já vou... Hoje de mulheres a gente tem 48, a gente tem já algumas franqueadas que adquiriram que várias cidades, e daí elas pegam cidades vizinhas? Como que elas fazem? É porque a gente tem várias franqueadas de cidades muito pequenas. Então, assim, elas estão em regiões ali de 50 mil habitantes, que tem às vezes 4, 5 cidades pequenas. Tem o caso, por exemplo, Sorocaba, Votorantim pertence a Sorocaba, tipo, tudo grudado, assim, você nem sabe quando você passou da cidade ali. Sim, então, mas tem Sorocaba vários é casos, grande. Não, Sorocaba é grande, mas, por exemplo, Votorantim é pequeno. É grudado. E daí, por exemplo, se você colocar em Sorocaba, você já automaticamente você vai pra Votorantim, porque você passou... Você sabe que o shopping lá é metade? Mentira. Juro. Metade. Eu sei porque minha mãe tem loja em shopping, metade era Sorocaba, metade era Votorantim. Era uma guerra. Até porque você paga imposto pra quem? Então, ou seja, é uma loucura o negócio. Eu não sabia disso. Então, tem várias cidades que são grudadinhas, né? Sim. E aí a gente acaba flexibilizando, mas a gente também tem franqueadas algumas, que começaram com uma área e o negócio foi caminhando, prosperando. E o nosso modelo, elas sempre crescem em espiral. Então, tô começando a ter muito movimento. Isabel, tô começando a fazer muita entrega nessa região vizinha, quero adquirir essa região. Legal. E aí a gente dá um incentivo, porque pra gente faz todo sentido que a gente tenha franqueadas crescendo mais e mais pra gente ter mais cases de sucesso. E graças a Deus as coisas estão caminhando, a gente tem aí feedbacks super positivos. Eu tenho uma história bem legal de uma franqueada que inclusive está indo super bem. E quando ela entrou, eu até mandei para você o vídeo. Ela tinha uma história de vida e de superação linda. Ela tem 2 filhos, um dos filhos, 3 médicos diferentes disseram que ela tinha que abortar, porque a criança não ia nascer com vida. E eles, muito cristãos, perseveraram, falaram que não, que se Deus tinha plantado a semente, eles iam até o fim. E o menino passou por diversas dificuldades, mas é uma criança com uma alegria de viver maravilhosa. Inclusive, ele mandou uma mensagem pra você hoje, eu tenho que te encaminhar. Que demais. E quando ela veio comprar a franquia, ele sabia tudo sobre você, Carol, tudo. Chegou lá, ele falou, eu quero saber cadê o meu money, bufunfa. E aí, assim, ele super stalkeava você. E ele conhecia tudo da Facilitói, ele conhecia tudo da Carol, ele tava super por dentro. E o que é muito gostoso? Quando eu vejo que essa mãe, ela não tá plantando somente para ela. Ela tá plantando uma semente empreendedora na vida do filho dela. Que tá vendo a mãe se arriscar. Tá vendo a mãe assumir aí esse desafio de abrir um negócio, de tocar esse negócio. E ele fica super inserido, sabe? Querendo participar, é uma criança que tem limitações físicas, mas ele não tem limite mental. E isso é muito maravilhoso. É aquela criança que sonha longe, sabe? Que tudo que ele tem de limitação física, ele se liberta mentalmente. Que demais. E a primeira reunião que eu tive, gente, eu chorei. Eu já tava quase dando a franquia, assim, falando, não, pelo amor de Deus, eu preciso de você, porque... Que família incrível e é muito gostoso. Isso, sabe? A gente vê ali dia após dia histórias de superação e casos em que a gente verdadeiramente mudou a vida dessa família. A gente está mudando a história dessa família. Esse menino, para sempre, vai lembrar da primeira empresa que a mãe dele teve. E de como ele se fantasiava de astronauta junto com a mãe para fazer a entrega dos brinquedos. Isso é muito mágico, Carol. Isso não tem preço. Nossa, Isa, e é tão legal de falar isso, porque muitas vezes, né, a mulher, quando ela vira mãe, ela acaba deixando de lado os seus projetos, né? E isso também impacta na criação dos filhos. Porque é assim, eu tenho uma mãe baita empreendedora e eu cresci tendo esse exemplo dentro de casa. E isso, obviamente, me ensinou muito sobre empreendedorismo. Você tem aquela referência. Então, ou seja, você vê ela feliz, ela satisfeita, ela realizada com o que ela está fazendo. Não só pelo fato dela ter uma família maravilhosa, dela ter filhos, etc. Mas também de uma realização profissional, que é importantíssimo, né? Então, ou seja, quando uma criança ela vê que a mãe ela tá tendo uma vida profissional e ela tá tendo resultado e ela tá satisfeita com isso, obviamente inspira a criança também. Putz, eu vou ser essa pessoa. Eu vou ser também uma pessoa que vai buscar alguma coisa que eu gosto de fazer, vou ganhar dinheiro. Então, inclusive, tem muito ensinamento sobre educação financeira nessa fala, viu? Sim. Porque mães que, de fato, empreendem, tendem a ensinar sobre dinheiro para os filhos. Mesmo porque a gente já sabe, gente, são dados. Pais, eu sei que vocês estão mais participativos, mas mãe passa mais tempo com os filhos do que os pais. Então, ou seja, a mensagem sobre dinheiro vem muito mais da mãe do que do próprio pai. Quando você tem esse contato com o dia a dia, com até o supermercado, as primeiras compras. Então isso é importantíssimo que as mães elas tenham essa consciência. Que ter uma franquia, por exemplo,
ela não precisa sair de casa, você resolveu esse problema para elas podem continuar com toda essa sensação maravilhosa da maternidade, mas também elas podem trazer uma mensagem muito positiva e também se realizar profissionalmente. Sim, o que eu vejo muito é, a mãe às vezes tem um emprego, não ganha tão bem, ou não gosta tanto do trabalho que ela tem, e aí ela se torna mãe, e ela acaba abrindo mão durante um período desse trabalho, e depois ela se perde. E ela não consegue mais se encontrar. Ela sabe que para onde ela estava ela não gostaria de voltar, ou às vezes o marido, ele consegue, né, sustentar financeiramente a família, e o salário dela praticamente seria igual ao da ajudante que ela teria que contratar, ou da creche que ela teria que pagar integral. E ela acaba matando e minando os sonhos dela. Ela vai se podando, os anos vão passando, e ela acaba jogando para os filhos uma expectativa que tem que ser dela, sabe? Eu não posso abrir mão da minha vida e depois que meu filho cresce, mandar a fatura para ele e dizer, eu abri mão de tudo por você. Verdade. Porque a criança não tem discernimento quando ela é pequena para poder pedir isso para uma mãe. Vai falar, olha, para de trabalhar aí. Exato. Então, assim, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade de entender. Eu quero me dedicar somente à minha casa, ao meu lar, à minha família, que ótimo. Isso é um desejo de curto prazo, ou você se vê daqui a 20 anos fazendo isso? Porque se você não se vê daqui a 20 anos fazendo isso, você precisa estabelecer uma meta. Então eu vou passar os 2 primeiros anos da minha filha me dedicando totalmente a ela. E aí no final dos 2 anos eu já vou estar procurando qual vai ser o negócio, o que eu vou fazer. Mas não deixar esse tempo passar, sabe, Carol? Porque hoje o que eu mais escuto é, eu tenho medo, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu já passei do tempo, eu não sei nem por onde começar. E a gente não pode podar a nossa vida por causa de uma circunstância que durou ali um período, sabe? É verdade. E daí tem também um ponto que eu sempre escuto, né? De muitas que trabalham em coisas que não gostam, saem de casa e daí se sentem culpadas. Porque, poxa, eu gostaria de estar com meu filho e com a minha filha e eu não consigo, mas eu preciso trabalhar. Então, quando você dá uma oportunidade, você dá uma chance dela continuar vivendo a maternidade, e é vivendo mesmo, né? Porque vai lá com mãe o dia inteiro, é vivendo muito a maternidade. Sim. É aprendendo muito sobre a maternidade, Sim. né? Vivendo, de fato, a maternidade e ainda tendo esse tempo de qualidade com a sua família, com os seus filhos, é maravilhoso, né? Então, ou seja, porque eu acho que, e daí são dados também, mais de 70% dos brasileiros trabalham em coisas que não gostam, que não querem. Então, o quanto isso é frustrante, principalmente quando você se torna mãe, que muitas vezes foi desafiador, demorou, né, e teve algum tipo de situação aí para não ser de imediato, e daí você não tem ainda como ficar ou, né, poder curtir isso. Então, eu acho que isso é tão lindo, né? Porque a gente está falando de uma coisa que não é sobre negócios apenas. A gente está falando, de fato, sobre você trazer qualidade de vida, você trazer tempo para as pessoas de volta, né? Eu sou fã do tempo, né? Então, ou seja, sempre a questão de você poder valorizar o tempo das pessoas. E falando de tempo, Carol, tem a questão de você fazer algo que você não gosta. E eu tenho, por exemplo, franqueadas de cidades próximas a São Paulo que demoravam 2h30 para ir, 2h30 para voltar do trabalho. Então você faz algo que você não gosta, e além disso, você, além das 9 horas suas de trabalho, 9, 10 horas, dependendo, né? Você ainda tem mais 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Isso não é vida. Você vê a sua filha dormindo, você encontra com ela no fim de semana. E tá tudo bem para aquela mãe que é feliz no que ela faz, e acaba pagando esse preço de ter esse tempo de transporte. Mas para todas as outras que não são, acho que a recomendação é busca algo, existem alternativas, abre sua mente para buscar o que você pode fazer para viver uma vida melhor do que você vive hoje. Maravilhoso. Isa, e como que tem sido essa experiência aqui com a Dinastia, né? Então, assim, com o ecossistema, com os outros investidos. Então, o que você vê, assim, né, que foi interessante ou não dentro aí da sua participação no Shark e pós-Shark? O que é muito legal? Quando a gente começa a ampliar ali o nosso networking com os seus investidos, e eu tenho alguns amigos que surgiram aí a partir de conhecer você, a gente troca muita figurinha. Então, assim, eu tô com uma situação, tô com uma dúvida nessa parte tributária, tô com uma dúvida em relação a como é que eu faço isso. Existe uma troca muito produtiva, isso agrega demais. Isso traz uma segurança pra gente, né? A gente não se sente tão sozinho, porque a gente sabe que tem com quem contar. E quando a gente fala de Dinastia, assim, primeiramente, seu prédio tá maravilhoso. Obrigada. É muito bom, gente. Vou corrigir. Nosso.
É verdade. Todo mundo. Dinastia significa isso, é legado. Então, ou seja, não é uma pessoa, é um ecossistema. Sim, a dinastia pode ser da Carol, mas eu já roubei um pedaço, né? É isso aí. Que hoje as minhas franqueadas estão aqui, tendo a oportunidade de estar conhecendo o seu espaço, e elas estavam super ansiosas. Eu tenho várias franqueadas que são suas fãs. Ai, que gostoso. E elas estavam assim, nossa, que incrível, a gente vai no prédio da empresa da Carol, né? Enfim, da aceleradora da Carol. E essa possibilidade, né? Essa acessibilidade que você traz é muito especial, sabe, Carol? Porque a maneira como você se relaciona com a gente, a maneira como você se mostra disponível, os insights que você traz, a sua equipe, todo mundo sempre extremamente solícito para estar ali contribuindo. Isso desde o jurídico até a equipe de marketing. Com qualquer pessoa que a gente fala, eles estão sempre super abertos a ajudar, a realmente fazer o que for necessário para o negócio alavancar. Isso é muito bom, isso traz uma tranquilidade, traz uma sensação de, puxa, agora eu não estou mais caminhando sozinha. Eu tenho outras pessoas que podem estar agregando. E isso eu vou falar 25 vezes, vou falar então 26, o networking seu, ele é fantástico. A maneira como você traz contatos e você relaciona. Quantas vezes, gente, a Carol surge e ela fala, Isabel, fala com essa pessoa aqui. E aí ela vai lá e manda o contato e o negócio funciona. E aí eu ligo e a pessoa sabe, né? Nunca aconteceu de você mandar alguém, eu mandar uma mensagem e a pessoa fala, mas quem é você? Não, a Carol verdadeiramente faz essa ponte de uma maneira muito estratégica. E isso gera novas oportunidades de negócio para o nosso negócio. Isso é muito rico, Carol. Isso não tem preço. Mas você sabe que é muito curioso, assim, né? Que eu vou nos eventos hoje e eu já tô pensando... Alguém me fala alguma coisa e fala assim, nossa, mas você deveria conhecer a Isa. Mas você deveria conhecer... Que foi, inclusive, uma das vezes que eu fui da mentoria no navio. A pessoa começou a falar, não sei o que, lá sobre viagem. Eu falei, olha, você precisa conhecer a Isa aqui, porque ela tá com a Facility Trip. Não, e super rendeu, tá? Que ótimo. Ainda tô agora pra conversar com a irmã dele pra ver se eu levo a Facility Trip pros Estados Unidos. Gente, essa mulher é um avião, entendeu? Mas isso é muito legal também, que é óbvio, né, que a gente abre contatos, mas depende muito da execução. Então não adianta, se você tem um sócio que você joga um contato, ele demora pra fazer contato, já teve casos de eu jogar, tipo, mandar uma mensagem ou mandar o contato de uma pessoa, falar, e aí, como que foi? Putz, eu esqueci, ou não mandei mensagem. Aí não adiantou nada. Então, assim, eu acho que é uma troca, né? Precisa ser sempre uma parceria. Ninguém faz nada sozinho. Então, a gente precisa, de fato, que as pessoas, né, elas abram portas, mas que as outras pessoas também cuidem para que aquilo saia do papel. Porque senão também fica no campo das ideias. E é muito gostoso de escutar isso, Isa, principalmente porque eu acho que cada vez mais, a cada temporada, eu tô trazendo mais pessoas para complementar isso. Então, para as pessoas se ajudarem. Eu vejo muitas vezes vocês dentro do grupo do WhatsApp, vocês já resolveram. Vocês mandaram lá uma pergunta, a hora que eu vou ver, vocês já mandaram 10 opções melhores do que eu poderia dar. Então, ou seja, é aí que tá, acho que o networking genuíno. Porque as pessoas, inclusive, confundem muito o networking, né? Como se fosse entregar cartão, você se vender. E não, é uma troca, de fato. O que você precisa? O que eu posso te ajudar? Sim. Então, ou seja... E tem as pessoas que entendem network como o mundo precisa me servir. É isso. Né? Que acham que não existe troca, né? Enfim, ou vai pro extremo, ou vai pro outro, que também é horrível, né? Você sentir que a pessoa só tá querendo te sugar é extremamente desagradável. Você nunca vai ser um amigo de uma pessoa assim. Então, ou seja, o que vai acontecer? Você pode até ajudar uma vez, a segunda você já... Pô, hoje mesmo eu recebi uma mensagem, já perguntei, tipo, a pessoa me mandou uma mensagem aleatória, fazia tempo que não falava comigo. Eu falei, vai, o que você tá precisando? A pessoa, nossa, toda vez me pergunta alguma coisa, ou precisa de alguma coisa. Então, você vai se distanciando disso também. Sim. Ninguém vai ficar com uma pessoa que fica sugando ela o tempo todo. E eu vejo que cada vez mais talvez essa habilidade de conectar pessoas boas e legais, eu tô conseguindo fazer. Inclusive, vai ser meu próximo investimento, sabia? O quê? Leitura corporal. Pensa o seguinte, no lugar de eu fazer... Porque eu fiz um treinamento de leitura corporal pra entrar no Shark, né? Tive que ir melhorando. Afinal, pensa o seguinte, eu nunca vi vocês na vida. O programa, inclusive, poderia chamar Casamento às Cegas. Porque eu nunca te vi, não é? Eu nunca te vi, eu vou ter que, tipo, literalmente casar. Tipo, a gente vira sócio. E daí eu pego e vou ter que, tipo, decidir se essa pessoa é legal ou não. Porque não é só sobre o negócio. É sobre gostar da pessoa. Não, e valores, né, Carol? E daí, assim, muitas vezes você faz uma pergunta, a pessoa é arrogante na resposta. Você já percebe que ali não vai dar conexão. Porque é o que você falou, por exemplo, no meu caso aqui... Primeiro, eu não sou dona da verdade, então se você me perguntasse, a empresa vai ser roxa ou verde? O que o cliente gosta, entendeu? Tipo, não tem nada a ver com o que eu gosto. Então, de fato, as pessoas precisam ter isso. Se é o que eu acredito, como que eu vou me conectar com uma pessoa que é dona da verdade, que é arrogante, que tudo ela sabe?
dá, né? Então, eu fui entendendo que também para criar o ecossistema, eu precisava colocar pessoas parecidas no sentido de valores, no sentido de conexões, no sentido de se ajudar. Não adianta nada você colocar uma pessoa que tá ali, o que você bem colocou ali só pra sugar, né? Então é meu próximo investimento, não vou dar spoiler aqui não. Não, gente, como falando em você dar ler spoiler, melhor pessoas. você sabe que eu tô curiosíssima pra saber quais são os seus novos investidos esse ano, né? Nossa senhora, eu você acho sabe que eu tô sou a única. segurando? Eu tô segurando porque assim, né? Pra quem não sabe, eu criei um Gente, grupo não no deu WhatsApp. uma palhinha ela não deu pra gente, eu não tenho a menor ideia de quem são. Gente, faz 3 dias que eu saí da temporada. Não, mas já faz muito tempo. Não, eu ainda gravo sexta-feira, ainda o Creators. Eu ainda tô com a cabeça meio shark, assim. Ainda tô tendo pesadelo com o Pitch. E pra quem não sabe... Não, depois que acaba a temporada, eu fico 5 dias, mais ou menos, sonhando que as pessoas estão entrando no meu quarto fazendo pitch. Então, é muito real isso. É porque, imagina, fica assistindo o pitch o tempo todo. Mas, olha, foi bem curioso, né? Porque eu criei um grupo com a nova temporada, então a 9ª temporada, coloquei todos os investidos lá. Todos, olha, temos spoiler. Todos temos alguns. Muitos. Eu vou falar que tá cada vez pior a minha situação, viu? Cada vez melhor, vai. Pior no sentido da gestão. Ah, imagino. Preciso de mais gente. Gente, a gente tem vagas abertas em todas as áreas da dinastia, tá? Vou deixar claro aqui. Mas brincadeiras à parte, eu coloquei mais pessoas ali no grupo e eu sempre migro, né? Então a gente tem um grupo ali... É um grupo prévio, né, pra explicar a parte burocrática, que daí não vou ficar explicando pra quem já tá com a gente, porque senão vai ficar tomando o tempo de vocês com coisas que vocês já sabem. E daí eu coloco pro oficial. Então, eu estou aguardando esse momento que deve acontecer entre segunda-feira. Opa! Aí vocês vão conhecer os novos. Inclusive, julho, né? Vocês, no caso, eu, tá, gente? Só pra constar. Verdade. Quem tá aqui assistindo a gente vai ter que esperar. Só em setembro, quando lançar a próxima temporada. E olha, vocês têm que assistir até o final pra vocês descobrirem quantas eu investi. Porque eu não posso nem dar spoiler de quantas eu investi. Entendi. Agora, a dúvida. Vamos fazer essa provocação. Vocês acham que eu investi mais ou menos do que a última temporada? Ah, eu acredito que menos, porque eu acho que a nossa temporada foi fantástica. Eu sou ciumenta, né? Então, obviamente, assim... Inclusive, não teve nenhum pitch melhor do que o da 8ª temporada. Vocês podem assistir porque é legal, também vou assistir. Mas assim, gente, a emoção, ela tá toda na temporada do ano passado mesmo. Gente, ela é maravilhosa. Ela defendeu o pitch dela, a mentoria dela. Inclusive, olha só como não fui só eu que achei que a Isa arrasou. Ela até foi contratada pela Nissan. Eu ganhei cachê, tá, Gente, Carol? ela ganhou cachê. Olha, isso é maravilhoso, né? Sim, eu fiquei me achando. Essa foi a maior prova de que você era, assim, uma ótima sócia. Falei, cara, ela conseguiu vender, assim... Vender um público até pra Nissan. Porque o que aconteceu, gente? A Nissan foi patrocinadora do Shark Tank e daí a gente gravava, né, ali um comercial juntas com alguma investida minha. E daí eles olham todos os pitches. Eles olharam pra Isa, ela. Ah, foram eles que escolheram? Eles que escolheram. Você sabe que eu não sabia disso? Eles que escolheram, bebê. Você foi que escolhida pelo seu pitch, pela que sua apresentação. honra. Exatamente. Porque eles precisavam, inclusive, de... Pensa, a gente... Pra quem não sabe, vamos contar um pouquinho de spoiler aqui. A gente gravou no carro, trocando ali, conversando e tudo mais. Uma pessoa atrás, assim, deitada no banco de trás pra poder acompanhar o som. Sim. Assim, monte de câmeras estratégicas. Uma van na frente pra conseguir pegar. Vocês não têm ideia do que é uma produção de um comercial. Eu nunca tinha passado por isso também. Não, mas é tudo muito fácil, né? Porque com você, que, assim, podia ser atriz facilmente, né? Vinha lá o roteiro... Eu olhava para aquele roteiro, eu falava, meu Deus, eu tinha 3 palavras para falar, também acho, 2, né? E para mim já era difícil. E a Carol lia, assim, sei lá, 50 palavras, ela lia uma vez, se concentrava, ainda batia um papo no caminho e de repente ela falava com perfeição. Eu fiquei chocada. Olha, mas eu tenho que te confessar que eu faço isso quase todo dia. Então, a Atom aqui me suga bastante para fazer os conteúdos. Mas é muito mais fácil que o teleprompter, né? E lá Sim. não. E assim, quando não é... Porque é muito fácil, tipo, falar do teu produto. Então, se você for gravar um comercial da Facilitoy, da Facilitip, você vai tirar de letra, você fala na hora. Sim, você mas você tinha que falar os componentes. Você lembra que tinha um componente que você falava errado o tempo inteiro? Isso foi a única coisa que você repetiu umas 3 vezes, não foi? Eu não lembro qual era. Foi o nome do carro? Foi o nome do carro. Que era Renan Sintra e a gente chamava de Sintra. Olha, maravilhosa. Não era Renan, era Nissan.
Gente, não, e olha que interessante. A gente começou a mudar o roteiro, né? Com coisas, a gente, tipo, uma hora chegou ao ponto que a gente gravou tudo que a gente tinha pra gravar, mas falou, por que a gente também não grava tal coisa, né? Vamos falar um pouquinho do pitch. Enfim, foi uma diversão. A gente descobriu que vocês podem contratar a Isa pra fazer publi, porque eu sou uma ótima atriz, não, você. Mas eu cobro cachê, hein? Eu cobro cachê. Até uma nova fonte de receita. Não é, gente? A gente depois tem que discutir isso no contrato, hein? Verdade, eu nem ganhei comissão do seu cachê. É verdade. Eu fechei com você, investi em você e nem ganhei com o seu cachê. Ô Isa. Puxa, a gente depois negocia isso. Vamos falar bem, com o vai, compra uma garrafa de vinho e tá tudo certo. Ó, Isa, eu adorei essa participação aqui. A gente tem um evento aqui, a galera nos esperando. A gente ficaria aqui mais umas 10 horas trocando aqui papo. Deixa aí os contatos para as pessoas que querem ser franqueadas, mulheres, mães que querem ser, assim, mulheres empreendedoras, exemplos dentro de casa para os seus filhos também. E, é claro, para vocês mesmas, né? Sim. Bom, você, mulher, mãe, que está aqui assistindo o nosso podcast, que ficou interessada em saber um pouquinho mais sobre como a Facilitoy ela pode transformar a sua vida. É só você entrar nas nossas redes sociais. Você pode entrar no Instagram da Facilitoy ou no Facebook, ou então entrar no nosso site www.facilitoy.com.br, clicar lá em Quero Ser Uma Franqueada e a nossa equipe vai entrar em contato com você, a nossa equipe minha e da Carol, para mostrar o quanto a nossa empresa pode te ajudar. E olha, vocês já sabem que de investimentos eu entendo. Então, o payback eu tenho certeza que vocês vão ter. É só seguir a risca o planejamento, né, Isa? Sim, com certeza. Olha, fiquei muito feliz, estou muito animada. E, gente, vocês estão vendo, é o segundo, né? Mas a gente vai criar algumas ainda. Então, vocês acompanhem que a Isa vai voltar muitas vezes aqui, contando todo esse ecossistema aqui para o mundo materno, principalmente. Aliás, para as mulheres no geral, né? Mulheres empreendedoras, essas comunidades. Isa, mais uma vez, parabéns. Cada vez que eu converso com você, eu fico mais orgulhosa da minha escolha, tá? É porque essa é a função de um Shark, fazer boas escolhas naquele programa. Obrigada, viu? Eu que tenho que agradecer. Bom, e até a próxima, né, Carol? É isso aí. E se você gostou desse podcast aqui, dessa entrevista, é claro, compartilha com o maior número de pessoas. Afinal, o conhecimento te liberta e é através da educação que a gente muda o nosso país. E aproveita e manda para aquela sua amiga que é mãe ou está grávida ou pretende estar. Então eu tenho certeza que ela vai gostar desse papo aqui também. Grande beijo e até o próximo Money Cash.